Pessoal, primeiramente eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Eu sei o quão corrida é a nossa agenda, né, no dia a dia, para dedicar um tempinho para escutar, né, o que a gente tem para falar, o que a gente está se propondo com esse curso, né? E eu espero que o que a gente vai falar aqui e apresentar esteja de encontro com o que vocês estão buscando em termos de especialização, capacitação. A gente está aqui para poder apoiá-los nesse desenvolvimento, tá bom? Então, estou muito feliz. Obrigada pela presença de vocês. Bom, essa aqui é Liliane Gonçalves. Algumas pessoas eu devo ter conexão aí no LinkedIn. Essa daí é minha filha, que estava bem pequenininha quando eu tirei essa foto, agora já está correndo, andando. Nessa época ela só engatinhava, né, Neumara? Bom, quem quiser me seguir É, aqui no LinkedIn, fica à vontade, tá? Eu sou gerente aqui da KPMG, eu cuido da parte de treinamentos, e na parte comercial também de vendas, e a gente quer dedicar esse tempo aqui para apresentar um pouquinho o nosso curso e a Neumara, que é a sócia líder aqui, né, de ESG e que, enfim, trabalhou junto com a gente aqui na área de treinamentos para desenvolver essa capacitação. E antes de a gente seguir, né, eu quero, por favor, Neumara, se apresenta. Quem é Neumara? Tem um pouquinho aqui, mas eu quero que você fale um pouquinho para o pessoal saber. Quem é legal. você? Bom, eu sou Neumar Arbex, eu sou a sócia líder de SG da KPMG, como está escrito aí. Na verdade, eu trabalho nessa área há muito tempo, né? Eu sou física de formação, isso não está escrito aí. Fiz mestrado, doutorado, pós-doc, tudo, e depois descobri que o que eu queria fazer mesmo eram projetos de impacto. E aí eu acabei saindo dessa vida acadêmica, fui para o mundo da consultoria, especialmente trabalhando com vários tipos de projetos, de empresas, então olhando as empresas do ponto de vista da estratégia, de marketing, de logística, de governança, foi uma grande escola, mas foi nesse momento que eu conheci a agenda ESG, na época chamava Responsabilidade Corporativa, né? O Instituto Ethos foi fundado, eu ajudei a estruturar o Instituto Ethos, né? Que foi o primeiro instituto grande, assim, brasileiro que trouxe essa agenda, a gente desenvolveu os indicadores Ethos e tal. E aí, naquela época, então, a gente não sabia direito, né, como que a gente tinha que abordar essa questão, porque todo mundo pensava que a gente estava falando de filantropia, né, de como que as empresas doavam para projetos comunitários. E a gente, na verdade, já estava tentando trazer, né, para dentro das empresas a discussão de que cada decisão de negócio tem um certo impacto, né, e a gente precisa conhecer ele e gerenciar ele, e essa agenda foi evoluindo, né? Como vocês sabem, eu saí do Instituto Etos para trabalhar na Natura, para estruturar essa área lá no começo, né? Ninguém sabia direito como fazer isso, então foi uma excelente experiência dentro de empresa, então eu posso me relacionar muito bem com as questões que as empresas trazem, né? Porque eu fiquei ali dentro daquele ambiente. Na verdade, eu segui esse caminho, acabei sendo vice-presidente global da GRI, né, da Global Report Initiative, que define os standards, né, na verdade, define uma linguagem global de como que a gente fala dessa agenda em qualquer país do mundo, em qualquer setor, né, e aí eu fui trabalhar com muitos países e voltei para o Brasil com a minha consultoria nessa área e acabei encontrando a KPMG 2 anos atrás e vim para cá. E aí a Lili me conhece, na verdade, antes, porque eu já dava aula aqui no programa, né, Lili? E aí eu vim, falei, bom, vamos pensar juntas, vamos repensar o programa, atualizar o programa. E a gente fez isso, já é a segunda vez, então esse ano a gente tem um programa fresquinho, né? Com módulos bem curtos, com muito mais especialistas. Eu acho que o programa ficou bem bacana, mas acho que a gente vai falar disso daqui a pouco, né, Lili? Exato. Então, assim, obrigada, Neumara. Bem-vinda. Esse curso, ele tem uma história, né? Então, eu acho importante trazer essa história para vocês, né? A gente lançou ele em 2020, quando começou a se falar e aquecer um pouco mais a agenda SG, até mais por conta da pandemia, isso criou uma força muito maior, né, Neumara? Principalmente em âmbito de Oi. questões sociais também. E aí, o curso teve 9 turmas formadas, a gente já teve mais de 400 executivos aqui que passaram com a gente, né, durante esses anos. E recentemente, né, no final do ano passado, a gente fez uma reformulação em todo o conteúdo. Então, o que a gente vai apresentar para vocês hoje é um conteúdo que foi repensado, que foi atualizado, né, incluindo temas e tendências que a gente entende que precisa estar no radar de vocês, como executivos e executivas que necessitam e querem atuar com as questões ESG, né? E ele tem por objetivo trazer um panorama geral de todos esses tópicos que a gente entende que é importante, que estão na agenda ESG,
né? Então, o objetivo dele é que você saiba, né, um pouquinho de cada coisa, né? E tenha esse panorama geral sobre as questões SG, assim, que não podem estar fora do seu radar, né, Neomara? Exatamente. Então, a ideia não é que vocês vão sair daqui especialista em um tema específico, né, Lili? Isso é bem importante a gente falar. Mas vocês vão entender o tamanho da agenda, né? Quantos profissionais se envolvem com essa agenda, quantas frentes ela tem, quais são as principais referências que vocês sempre podem voltar, dependendo do tema que vocês estiverem interagindo. Esse tipo de coisa que vocês vão aprender nesse curso de 28 horas. Que é virtual ao Exatamente. vivo, né? Que é engraçada. É virtual, mas é ao vivo. É É. bom destacar isso, né? Todas as aulas, elas são feitas nessa plataforma que vocês estão vendo, que é o Teams, né? A gente tem toda uma dinâmica para poder ministrar essas aulas. E são aulas virtuais, ao vivo, que também a gente grava e vocês têm acesso até as gravações ao longo do curso e pós-curso também. Mas eu entro nesses detalhes operacionais um pouco mais para frente. E a gente já teve grandes empresas que fizeram com a gente ao longo dessas 9 turmas. Aqui são algumas delas: Sabesp, Droga Raia, Intersemente, né, Mercedes, Bradesco, SESI, Novartis, enfim, são algumas das empresas que já estiveram conosco ao longo dessa jornada aí, né, clientes que passaram com a gente nessas 9 turmas. E, bom, vamos entrar então no módulo a módulo. E o objetivo aqui, gente, é de fato ser muito interativo, tá? Então, interrompam. Se vocês quiserem tirar dúvidas específicas sobre algum módulo, fala, eu quero, fiquei em dúvida, vocês vão abordar isso, aquilo outro, né? Isso mesmo. Porque o tempo nosso é tão escasso, né? Que nem eu estava falando no começo aqui da nossa live, que a gente precisa, de fato, dedicar o nosso tempo de estudo a algo que, de fato, vai agregar para a gente no nosso dia a dia. Então, sinta-se à vontade para perguntar, é justamente esse o Isso objetivo aqui, mesmo. tá? Bom, Neumara, módulo 1. O que a pessoa, assim, aqui está descrito, né? Mas o que é uma aula com a Neumara? Módulo 1 é conduzido pela Neumara e a gente também tem um convidado que fala sobre materialidade, mas Neumara, praticamente o módulo 1 inteiro é conduzido por Isso, a aula é você, né? comigo. Na Vamos lá. verdade, essa aula é para começar o jogo, né? O que uma pessoa, um especialista, uma pessoa bem informada deveria saber? Então, de onde veio tudo isso? Qual é a principal agenda? Né? Quais são as principais referências? Como é que uma discussão que era modelo de desenvolvimento sustentável vira agenda ESG de empresa? Né? Como é que essa transição aconteceu? E muito também, especificamente, a gente vai falar dos grandes dilemas, porque essa agenda existe, porque nós temos grandes questões para resolver, né, como cidadãos, sociedade, empresas, para a gente continuar tendo desenvolvimento, progresso, né, se a gente pudesse dizer assim, mas tem grandes questões que a gente tem todos juntos aí para resolver. Então, a gente também vai falar disso, né? Onde é que estão as fontes? Como é que a gente aprende a falar desses temas com propriedade, né? Se eu vou falar de uma questão ambiental, se eu vou falar de uma questão social, se eu vou falar de uma questão ética, quais são os dados sobre tudo isso? Quais são as fontes, né? Então, a primeira aula é esse. Vamos começar o jogo, né? Vestindo o uniforme, entendendo onde é que eu vou jogar e de onde é que veio tudo isso. E a gente fecha com essa apresentação de materialidade, porque a materialidade é uma metodologia criada, né, antes da GRI, mas foi a GRI que popularizou, digamos assim. É uma metodologia para ajudar a focar a gestão. Então, quais são os temas que vão ser principais de tudo isso que a gente vai falar, né? Que a sociedade traz, que a empresa tem ali, tarará, no seu dia a dia. Quais são os temas para ela focar, mas também é um instrumento para ajudar a preparar um relatório no padrão global. Então, na verdade, materialidade combina muito com essa conversa, que tá bom, agora que eu entendi que tem tudo isso para eu pensar, né? Como é que eu decido aonde focar? Então, foi por isso que a gente combinou esse começo de conversa, esse panorama geral, esse vamos começar o jogo com. Também é importante lembrar que são muitos temas e é preciso ter uma metodologia para ajudar a empresa, né, a focar. Então, vocês, como líderes ou especialistas nessa área, porque depois desse curso, eu sempre falo para os meus alunos, né? Depois do curso, vocês ganham uma estrelinha, ninguém mais vai olhar vocês do mesmo jeito, porque vocês, afinal de contas, fizeram o curso de ESG da KPMG, né? Então, precisa saber essas coisas. Esse jeito de pensar, né? Uma realidade muito ampla e complexa, ao mesmo tempo, como é que eu combino isso com uma ferramenta, com uma forma de focar, também é o tom dessa aula.
Show, perfeito. E aí, dando sequência, a gente tem o módulo de compliance em estágios da gestão Isso. SG, né? Uma coisa que eu sempre, que eu comentei para a Neumara que eu achava interessante trazer para essa reformulação que a gente fez, é ajudá-los a entender quais são os níveis de maturidade que uma gestão SG pode ter nessa empresa, para você voltar, olhar para dentro de casa e pensar, nossa, mas em que nível será que eu estou, né? Qual é a minha pretensão? Que nível que eu quero chegar, né? O que eu deveria estar atendendo para chegar nesse nível? E a gente fala também de compliance ESG, né, Neumara? E qual que é a expectativa aqui quando desse conteúdo aqui que as pessoas podem esperar? Quando a gente percebeu que no mercado tem uma confusão, né? Porque não dá para comparar, e ESG tem esse problema. É muito ponto, não dá para comparar, tem coisa que dá para comparar. Número de mulheres nos conselhos, dá para comparar, né? Eu tenho 3, eu tenho 5, isso é metade, isso é 1, se é que a sua empresa tem conselho, né? Mas tem outras coisas que, no total, né, toda a obra é difícil de comparar. Mas tem alguns pontos que definem certas fases nesse desenvolvimento. Então, por exemplo, compliance é um desses pontos. Então, você entender o que eu teria que estar em compliance nos temas sociais, ambientais e de governança, e se eu estou ou não, é um momento de reflexão muito importante. Então, a gente vai falar disso. Claro que a gente não vai entrar em todo o detalhamento do que é a compliance, mas essa noção, né, para a gente olhar e falar, será que eu estou? E a outra noção, que é uma novidade, de certa forma, é que essa linha que define o compliance exigido, né, pela regulamentação e tal, ela muda. Então, antigamente, você ficava lá, o departamento de compliance fazia a mesma coisa há 10 anos, não precisava nem aprender coisa nova. Hoje em dia não é assim, né? Cada 3 meses, turum, lá vai o povo de compliance atrás de coisas novas para se preparar. Então, o compliance é a primeira coisa. O segundo pedaço dessa conversa, dessa escala, tem a ver com entender o que é além do compliance, mas que é esperado hoje em dia, porque isso é a agenda ESG. A agenda ESG não é só uma agenda do que a regulamentação diz, mas a gente tem dezenas de clientes que têm que mudar suas práticas sociais e ambientais porque o mercado espera delas que elas mudem ou que elas reportem de forma mais robusta. Quem que é o mercado, né? O mercado são os investidores que a empresa começa a ter contato para pedir capital, o mercado são compradores. Eu acabei de sair de uma reunião com uma empresa relativamente pequena, mas que todos os compradores agora querem um monte de informação ESG. Então, isso não é regulamentação, mas não tem jeito, né? O mercado empurra. Então, isso também é importante a empresa entender que é mais ou menos o segundo estágio aí dessa evolução. Depois tem um outro momento, quando a empresa já entendeu tudo isso, né? E ela começa a perceber que ela pode usar ESG para gerar valor. Né? Então, a gente também vai falar disso. Então, assim, de uma forma bem resumida, o módulo 2, né, que vai falar de compliance, também vai falar um pouco dessa evolução. Show. Perfeito. Bom, e aí, dando sequência, Se né, eu a falo gente muito rápido, você me fala, tá, Lili? Porque eu estou aqui Não, no pique. Ou muito não, devagar, né? Alguém me fala, né? escreve aí no chat, pessoal, a gente gosta de conversar, tá? Por Isso, favor, é escrevam. isso aí. Daí, dando sequência aqui na nossa jornada do SG, a gente começa a dividir, fatiar o tema, né? Então, a gente tem um módulo dedicado só para governança, né? Um para social e outro para ambiental. No módulo de governança corporativa, né, a gente vem dar aqui um panorama para vocês do que são os agentes de governança corporativa, o que é, né, a governança corporativa, né? Muitos ainda não têm muito dessa noção, né? Então, assim, quem são esses agentes, quais são as responsabilidades, como o SG entra como uma responsabilidade dentro da agenda do C-Level, né? Qual que é a responsabilidade dele em cima disso? E até falando em responsabilidade civil e legal. Então, vamos dar um exemplo. Se materializa um risco, né, de ESG, e a empresa tinha consciência disso. Estava previsto até na gestão de riscos, dentro da matriz de risco, né, e tudo mais. Como que os gestores são responsáveis por aquilo? Né? É uma discussão que precisa ser falada, né, Neumara? E aí, Isso então, mesmo. a gente fala muito sobre isso dentro desse módulo de governança. Ô, Lili, acho que é bom falar aqui o seguinte: quando fala de governança, a governança é uma palavra que, na verdade, significa quem toma decisão dentro de uma empresa, quais são os processos, os níveis, quem é responsável pelo quê. Isso se aplica a grandes empresas, mas também a pequenas ou médias, né? Em todo tipo de empresa, você tem algum procedimento, né? Alguns fóruns onde as decisões vão ser tomadas. Esses fóruns
precisam conversar com a agenda ESG. Então, foi-se o tempo que ser um bom gestor de negócios, ser um bom conselheiro, era falar, eu sei dos resultados financeiros, eu garanto os resultados financeiros dessa empresa. Hoje em dia, os líderes, né, os C-level, que são a alta gestão, ou de uma pequena, média empresa, de uma grande empresa, precisa saber falar disso, mas também de quais são as questões sociais, ambientais e éticas que o negócio está exposto e como eles estão respondendo. Então, esse módulo vai falar disso, né? O que é governança? Claro que vai falar de casos ideais, mas também se aplica, muitas das coisas se aplicam para qualquer tipo de empresa de qualquer tamanho. Tá? E aí, falando já do S, a Lili voltou, achei que ela tinha caído. Hoje eu caí duas vezes aqui no meio da reunião. Não, tá. Tranquilo, tá tudo certo. E aí, falando já do S, a gente, então, aí passa desse módulo que fala de governança para um módulo onde a gente vai começar, como a Lili estava falando, agora a gente já está focando em pedaços, né, da agenda. Então, o módulo S vai falar quais são as grandes questões que cabem dentro dessa caixinha que a gente chama S, que, na verdade, está relacionada com tudo, né, e como é que as organizações lidam com isso. Especialmente a gente foca na questão de direitos humanos, que é uma agenda que a gente esquece, é pouco conhecida e discutida no Brasil, e ela é sempre usada de uma forma meio esquisita na mídia e tal, mas ela, na verdade, ela define, né, o que é qualidade de vida a ser oferecida, garantida pelos governos, e as empresas se conectam com essa agenda, né, não só através das suas cadeias, do seu trabalho e tal, mas também falamos dos programas de diversidade e inclusão, que não deixa de estar ligado com a agenda dos direitos humanos, né? Mas é um aspecto específico. Mas isso é só para dar alguns exemplos, né? Vocês podem trazer coisas também, por exemplo, eu gostaria que também a gente falasse sobre impacto com comunidades, né? Tudo isso faz parte dessa conversa. Sim, verdade. Inclusive, não deixe de ficar até o final aqui do nosso encontro, que eu vou compartilhar um link de um evento que a Capramídia está promovendo sobre direitos humanos, verdade, né? na Na cadeia de próxima semana. fornecedores. É isso aí. Exato. Fica aqui Por que causa tem. desse tema quente, né? A gente está vendo todo dia aí na imprensa aí uma série de questionamentos e tal. Então, nesse evento a gente também vai falar disso. Sim, eu Na vou verdade, é o compartilhar o nosso link super aqui com você. especialista, que também é professor do curso, que é o Rafael Soré. Sim, né? o Um Rafael professor Soré de e mão o Winter cheia. também, né? O André Winter também, que E fala o de direitos André humanos, vai estar Winter, junto. que está liderando esses projetos, exatamente. Show. Vocês vão conhecer, mas espera que no final da live eu passo as informações certinhas disso para vocês também. Dentro desse módulo, a gente tem a nossa sócia aqui interna que cuida das questões relacionadas à diversidade e inclusão, até da própria KPMG, que ela vem falar sobre programa. Especialista, isso mesmo. Patrícia Molino vem falar de programas de diversidade e inclusão também. Tá bom? O que ela está discutindo dentro das empresas, é isso que ela traz, né, Lili? É bem concreto. Tudo isso é bem concreto. A partir daqui, na verdade, antes também, mas em todos os módulos vocês vão ter exemplos. Isso é uma coisa que eu e a Lili, a gente fica muito em cima dos instrutores, né, dos especialistas, para trazer uma parte conceitual robusta, mas também trazerem exemplos. E vocês podem pedir, né? É um jeito de dar aula muito interativo. E se não for naquela aula, traz na próxima, alguém passa o link para vocês, a nossa equipe está sempre aí à disposição. Sim, sim. Inclusive, falando nessa questão de interação, gente, e caso prático, né? Ao longo do curso, vocês são incentivados a fazerem análise de relatórios de auditoria de empresas reais. A gente vai dar alguns relatórios de sustentabilidade. Desculpa. Relatórios de sustentabilidade para vocês reais, para vocês localizarem todas as questões que a gente está abordando dentro desses relatórios e fazerem análises críticas desses relatórios também para a gente discutir em sala, porque a gente acredita que esse aprendizado ele tem que ser fomentado também pela discussão e pela análise do que tem, né, acontecido. Do que as empresas estão reportando, né? Pelo menos é o que elas falam publicamente. Isso vai formando vocês mesmo. No final do curso, vocês já têm uma opinião sobre tudo isso, vão começar a ler outros relatórios e já conseguem comparar. E esse é o objetivo no final, né? Uma coisa bem concreta. Exato. E aí a gente tem o módulo, né, ambiental, que aí eu vou deixar a Neumara explicar, porque ela que é especialista. Neumara, conta um pouquinho aí o que a gente fala de transições para emissões zero, economia circular. Na verdade, é uma continuidade. Do mesmo jeito que a gente olha quais são os principais pontos da agenda social, né? A gente vai falar em geral, mas a gente vai se aprofundar em alguns pontos, né? O que cabe dentro disso? Claro que isso é uma agenda
como a social, né, ela é bastante extensa, cada setor e cada região quase hoje em dia tem, né, aspectos muito específicos que devem ser discutidos pela empresa, mas a gente, além de trazer essa visão geral, a gente traz alguns pontos mais específicos. Um deles é como é que está indo essa transição, né, que todo o planeta vai ter que passar, né, todos os setores da economia. No Brasil existe até um decreto pedindo para os setores apresentarem seus planos, né, para chegarem em emissões zero. Então, como é que essa agenda ela aparece no Brasil e ela está evoluindo ou não está evoluindo, o que vem por aí? E um outro tema que a gente aprofunda um pouco é a economia circular, né, e resíduo zero, que é um outro grande tema, muito presente, a gente está toda hora aí falando com as empresas sobre isso de várias formas, mas aí, de novo, né, a gente tem marco legal para os dois temas, mas o mercado puxa muito mais do que o marco legal, né? Então é importante estar por dentro dessa agenda de forma sob o olhar dos especialistas. É isso que a gente traz para vocês. Excelente. E aí a gente vai caminhando, né, para o penúltimo módulo do curso, falando do financiamento, né, como que a gente financia essa transição, né, e aí tem alguns tipos de recursos, tanto financeiros, mas outros também, né, Neomara, de instituições Isso. financeiras que podem apoiá-los nessa transição, né, para uma gestão ESG mais madura, mais eficaz, enfim, que cause um impacto positivo. Mas, Neomara, detalhe um pouquinho mais para a gente aqui, para eles saberem o que a gente Não, eu pode. acho esse módulo ele é interessante, né? Porque conforme a agenda ESG foi se desenvolvendo, mais a gente tem recursos vindo dos mais variados, né? Das mais variadas fontes para apoiar essa agenda. A gente fala apoiar a agenda, porque quando um investidor ou quando um banco está disposto a emitir um bond, né? Um título que tem como lastro uma meta social, uma meta ambiental, quer dizer, se a empresa atinge aquela meta, ela não só tem direito àquele capital, mas o juro é melhor, ou aquilo ajuda muito a reposicionar a empresa, ela começa a ter acesso a outros recursos. Isso é uma novidade, né? Isso era muito pequenininho lá atrás, há 10 anos atrás, mas hoje em dia esses mecanismos estão aí para serem utilizados, mas não só eles, né? Existem incentivos fiscais, por exemplo, a gente tem um especialista em impostos que ajuda a pensar nisso, e a gente, então, também traz uma especialista que olha essa parte de instituições financeiras e o portfólio, porque hoje o Banco Central já exige das instituições financeiras que olhem os seus portfólios de investimento sob a ótica dos riscos sociais, ambientais e éticos. Isso é legislação. Então, vocês também vão ver como essa agenda andou, né? O Financiando a Transição já aí tem várias coisas para vocês olharem, e de novo, é uma visão geral, e depois vocês podem se aprofundar aí nas coisas que mais interessam a vocês. É isso, né, Lili? É isso aí. E aí, finalizando, chegando ao final dessa jornada, a gente tem o último módulo, né, nossa 7ª aula, que vem falar tanto sobre relatórios, frameworks, quanto tendências, porque daí a Neomara volta aqui e fala um pouquinho de tendências também, Isso, aí eu né, Neomara? volto. Isso. E vamos falar um pouquinho o que é esperado com essa questão dos relatórios, Neomara, no fechamento. Por que a gente aborda esse último tema agora e por que é esperado? Na verdade, o que acontece? Como o curso ele vai se desenvolvendo desse jeito que a gente acabou de descrever, onde começou, né? Como é que vocês ajudam a sua empresa, a empresa para quem vocês estão trabalhando, a focar em temas materiais? Depois a gente vai falar de governança, aspectos sociais, ambientais, a gente vem vindo, fala da questão do financiamento. No final, a gente precisa discutir, né? E como a Lili falou, a gente vai estar propondo que os alunos vão trabalhando com relatórios reais de sustentabilidade, de ESG, para ver como é que essa agenda é reportada. No final, a gente amarra isso voltando, fazendo uma análise mais profunda desses relatórios, porque aí vocês chegam nessa aula final e vocês já têm estofo para isso, né? Vocês já aprenderam um monte de coisa, viram um monte de coisa, já estavam trabalhando com esses materiais o curso todo, e chega nesse ponto, então vocês podem comparar relatórios, ter uma opinião, que é isso que a gente espera de vocês, que no final do curso vocês possam dar uma opinião crítica sobre questões ESG, afinal de contas, vocês vão estar terminando o curso, né? Ganharam lá a estrelinha
de quase especialistas no tema. Então, a gente fecha falando desses frameworks, falando dos relatórios, falando o que é padrão internacional, o que é global. E ESG não tem uma certificação, né? Não tem uma lista lá que você faz tic, 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 eu sou ESG, não é assim que funciona. Você precisa olhar toda a sua gestão, né, fazer tudo que a gente falou e principalmente apresentar o que você está fazendo, o seu progresso, os seus compromissos, as suas dúvidas, num formato de relatório que seja reconhecido pelo mercado, internacionalmente. Isso vale para todo mundo. Eu trabalhei muitos anos, né? Foi a minha principal área de atuação, foi a definição desses relatórios. Então, isso ajuda vocês a dar aquela arredondada, né? Fechar o programa olhando esses relatórios, esses frameworks de forma mais detalhada. E aí, no final, né, Lili, na Sim. última aula, a gente falou sobre Blue Economy, mas outras tendências, bem rapidamente. Nessa próxima turma, a gente está pensando qual que vai ser o tema da vez, né, para ser a grande novidade. Pode ser que a gente volte com Blue Economy um pouquinho mais robusta, né? Mas pode ser que a gente traga, então, durante o curso, a gente também vai pensando como é que a gente fecha falando de uma tendência importante que vocês aí precisam pôr no radar, apesar do tema ainda não estar tão maduro, como outros temas que a gente vai apresentar, que são os temas mais maduros dessa agenda, que fazem parte do principal corpo do curso. Certo? Perfeito. Certo, é isso. Então, a gente te apresentou aqui, né, a nossa jornada desses 7 encontros, né? A nossa próxima turma está prevista para 27 de abril. A gente tem turmas desse ao longo de todo o ano, né? A gente faz pelo menos umas 3, 4 turmas ao longo do ano, mas fica à vontade para caso você tenha gostado, eu espero que sim, né? Que isso vá de encontro com o que você está buscando nesse momento. Uhum. Para saber mais, enfim, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, coloca aqui no chat, abre a câmera, áudio, conta pra gente, assim, por que você está buscando uma especialização em ESG nesse momento, né? O que você procura, enfim, a gente quer ouvir de vocês também, até porque é um momento de troca pra gente, né? Então, eventualmente, você fala algum tema, algum conteúdo que a gente entende que é interessante, a gente pode até colocar dentro do curso, né, Neymar? E tirar dúvidas, né, em geral, assim, sei lá, É, se vocês esperam alguma coisa, ou tem alguma coisa sim, que a gente não falou. exato. Por favor. Acho que tem ali alguém que vai abrir a câmera. Já abriu a câmera. Será que ela vai Ah, falar? Boa noite, tudo Boa boa bem? noite. noite. Bom, eu decidi, né, participar hoje, bem bem de encontro com o que eu tenho buscado. Eu acabei de sair de uma empresa na sexta-feira. Opa! Fui desligada depois de 13 anos trabalhando no setor financeiro. Só Uhum. que já tem um ano, mais ou menos, que eu estou buscando fazer essa transição de carreira. Comecei uma pós-graduação agora em Direitos Humanos, tem uma parte que fala de ESG, Hum, e eu já estava hum. buscando isso e apareceu para mim. Então, eu falei, vou entrar. Achei super interessante, vem de encontro do que eu quero mesmo para dar essa guinada de transição de carreira. Então, foi bem bacana, gostei. Legal, obrigada. É interessante trazer esse ponto aqui, né? Muitas pessoas, eu fui ontem num evento enorme com mulheres que estão participando de conselhos ou que estão liderando grandes comissões e o tema de transição de carreira estava muito presente naquela sala. E ESG também, né? Então é interessante como o tema ESG está surgindo como uma forma das pessoas também, né, darem esse upgrade na carreira, começar uma nova fase, um novo capítulo. E a gente, né, Lili, a gente tem a KPMG, eu vou contar um pouco da KPMG, porque acho que vale a pena um minutinho. A gente está vivendo essa jornada dentro da KPMG, né? Porque a KPMG, 3 anos atrás, decidiu que ia ser a Big Four, né? A grande empresa de consultoria global, que ia ajudar as empresas das economias a fazerem essa transição para uma economia de baixo carbono, circular, regenerativa e inclusiva. Então, quando você fala uma consultoria desse tamanho, que tem muito especialista na área de finanças, né, auditoria e tal, quando ela fala em consultoria em várias áreas, né, quando ela fala uma coisa dessa, o que isso significa? Significa que todos os profissionais de todas as áreas da KPMG têm que entender o que significa ESG na sua especialização.
Então, é exatamente isso que também está acontecendo nos nossos clientes, né? Antigamente, ESG ficava lá numa área separada lá e falava de ESG, e hoje em dia isso já não é um modelo, né, eficiente, porque, na verdade, finanças, tem que pensar em finanças de outro jeito, porque os temas ESG, por exemplo, como é que você financia uma descarbonização, você pode gerar receita através de projetos ESG, ou você tem que pensar como é que é o impacto, né, de certas crises reputacionais no seu valor de mercado, né? Então, assim, não tem mais como você estar em nenhuma área e ficar longe dessa agenda. Isso a gente percebe, de fato, que é bem presente, não só dentro da KPMG, a transição que a gente está fazendo, nós mesmos, né? Mas também nos nossos clientes. Sim, até seguindo, né, esse objetivo da KPMG, assim, desde a entrada da Neumara, né, o nosso time, quando a gente fala assim, são especialistas, instrutores, a gente tem, se eu não me engano, uns 15 instrutores que passam, de 10 a 15 instrutores, se eu não me engano, que passam ao longo do curso, compartilhando conteúdo. Então, assim, a gente tem hubs de especialistas para cada tema. Então, você vai ter aulas com pessoas que, de fato, estão vivenciando isso na prática. Né, que eles estão vivendo esses projetos na prática, que estão implementando e eles podem te trazer as boas práticas, com a metodologia que tem sido utilizada, o que eles têm visto de metodologia internacional, o que a KPMG tem aplicado como metodologia própria nos projetos, enfim, nosso objetivo é compartilhar essa experiência com vocês. A gente está aqui aberto, né, para qualquer dúvida, qualquer pergunta e qualquer sugestão do conteúdo. E até que dia vão as matrículas? Até um dia antes a gente faz matrículas. 26 Até de dia abril. 26 a gente faz, só depende um pouco da quantidade de inscritos por turma, né? Então, se a gente atinge o número que a gente coloca assim dentro de uma turma, e a gente começa a abrir para a próxima, mas Esse é um tendo bom vaga... tema, Lili. As turmas têm 20 e, no máximo, acho que 30 pessoas, não é isso? De 30 a 40, dependendo da turma, mas normalmente tá. A gente faz turmas de 30, 35. Porque a dinâmica é melhor, né? Verdade. Uhum. E, bom, tem um ponto que é importante, que eu acho que é um diferencial, que eu gostaria de colocar aqui para vocês, é que, assim, a gente tem... Todas as aulas são gravadas, então, eventualmente, se você tem algum problema de agenda no dia da aula, a gente disponibiliza a gravação para você na semana seguinte, para que você possa assistir a aula, repor o conteúdo, ou se você quiser rever, né? Então, isso é uma possibilidade que a gente tem ao longo do curso, e acabando o curso, ainda a gente dá acesso por mais 30 dias, então... As aulas acabariam dia 15 de junho, até dia 15 de julho vocês teriam acesso à gravação das aulas para poder, enfim, rever o conteúdo, fazer mais anotações e tudo mais. Bom, acho que é isso. Se ninguém tiver dúvida, eu quero compartilhar com vocês. A gente vai ter na próxima semana, né, Neumara? Um webinar. Deixa eu colocar aqui o link para vocês. Olha, ela botou o cupom de desconto aí. Coloquei, tem cupom de desconto para vocês só hoje. que estão participando da live. Exato. Quem quiser participar, tenho 20% de desconto aqui para quem quiser. Legal, já fazer, Lili. Garantir a vaga. Não, lógico, a pessoa está dedicando o tempo dela para escutar a gente, ela merece um cupom de desconto, né, Neymar? Olha! Ó, coloquei aqui, ó. Esse daqui do webinar aqui é gratuito, né? A gente vai ter um webinar na próxima semana de direitos humanos na cadeia produtiva, né? Com especialistas no tema. Participem, fiquem à vontade para participar, né? Conteúdo a gente gosta de fomentar, a gente faz a comercialização dos nossos cursos, mas a gente também gosta de propagar conteúdo o tempo todo. Então, tá aí uma live. A gente fez ano passado descarbonização, gratuito, né? Eu sei que a gente fez uma aqui pela KPMG Business School, e agora esse é um que a KPMG está abrindo para todos os clientes, então fiquem à vontade, façam sua inscrição. Espero que vocês estejam lá. Muito legal, Lili. Acho que é bom também falar para o pessoal ficar ligado. A gente, no último mês, na verdade, a KPMG atuou em ESG em várias frentes e entregou projetos importantes sobre os quais a gente deve estar falando também, algum tipo de webinar, algum canal. Por exemplo, a gente estruturou a plataforma da ODS 6, né, da água para o Pacto Global. Saiu uma grande matéria na imprensa, se vocês procurarem lá, KPMG, Pacto Global, ODS 6, vocês vão ver que é uma plataforma online para todo mundo acessar com os dados sobre impacto hídrico no Brasil todo. A gente entregou um outro trabalho, acabou de fazer uma pesquisa importante do ponto de vista dos investidores sobre como está a ESG das empresas listadas. Então, tudo isso a gente vai trazendo, né? Conforme a gente vai produzindo esses conteúdos, né, Lili? A gente vai trazendo aí para o nosso público. Então, fiquem
ligados. Exato, exatamente. E aí, quem quiser acompanhar, mesmo que não vá fazer o curso com a gente, mas quiser acompanhar um pouco das Isso. nossas publicações, newsletter, a gente tem um LinkedIn só da KPMG, né, focado em ESG, então quem quiser seguir, Isso. enfim, lá tem material gratuito que a gente sempre está disponibilizando, então podem seguir, eu vou colocar aqui o link para vocês depois, então quem quiser se conectar ali, fica à vontade. Perfeito? Muito bem. Valeu, Lili, obrigada. Imagina, obrigada a Todo você, mundo, Neumara. Foi valeu. muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que a gente tenha sanado as dúvidas e espero encontrá-los aí nas nossas aulas. É isso aí. Um abraço. Obrigada, um abraço.